Bem-vindo a mais um tutorial do Mundo Podcasting. Hoje vou mostrar como sincronizar o Feedly no desktop com seus aparelhos Android através do BeyondPod. Você poderá sincronizar seus podcasts, inclusive a duração com que você está ouvindo cada um, entre quantos aparelhos você tiver. Então, vamos aqui. Muito bem, o primeiro passo é em seu navegador você acessar o site feedly.com. Nele, você vai no botão Login e vai fazer um login usando sua conta do Google ou do Facebook. Na primeira vez que você entrar, obviamente não vai ter nenhum feed assinado, então o primeiro passo é você procurar ou adicionar algum feed de sua preferência. Você pode simplesmente colocar na busca um podcast que você goste. Caso o podcast apareça, basta que você clique para abri-lo. Sendo exatamente o podcast que você queria ouvir, você clica para adicionar o Feedly. Ele já virá marcado com uma categoria específica, que você pode mudar o nome para podcast, o que fica mais adequado. E clica em adicionar. O feed dos podcasts que você assinar já estará sendo atualizado automaticamente no Feedly. Quando você quiser ouvir um podcast, seja onde você estiver, ao usar qualquer navegador, você loga no seu Feedly, abre o episódio que você deseja ouvir e ele já virá com um player embedado no Feedly. Então basta você ouvir diretamente do navegador. Agora eu vou mostrar como sincronizar o Feedly com o BeyondPod, isso em vários aparelhos diferentes. Agora no aparelho você vai abrir seu agregador BeyondPod. Aqui você pode ver que ele está novo, ele não tem nenhum podcast assinado. Para sincronizar o BeyondPod com o Feedly, você vai em adicionar um feed, como se fosse adicionar qualquer podcast. Clique para Import Feeds, importar. Clique na opção Importar do Feedly. Você vai sincronizar com a mesma conta que você usou no desktop, no caso a conta do Google. O Feedly vai retornar todos os podcasts e blogs que você assina. Você seleciona a categoria que você quer, no caso a categoria podcasts, e marca para importar todos os feeds. É importante você marcar apenas a primeira opção, porque ele vai sincronizar seus podcasts com a categoria podcast do Feedly. Ao marcar os podcasts normais, ele vai importar o feed para o aparelho e a sincronização não vai funcionar. Então basta marcar a primeira opção e clicar em Import. Escolha a categoria no BeyondPod, podcasts, e está feito. No BeyondPod o Feedly foi importado. Imediatamente ele sincroniza com o Feedly e vai mostrar aqui todos os itens na categoria podcast. Você clica para entrar, aí ao entrar no feed que você importou do Feedly, ele vai mostrar todos os episódios dos podcasts que você ouve que não estão lidos. Aí veja que interessante, se ao marcar um episódio como lido no BeyondPod, ele também será marcado como lido no Feedly. E vice-versa, caso você já tenha ouvido o episódio por lá. Para sincronizar entre aparelhos, você vai fazer o mesmo processo de importação do feed em outro aparelho. Deixa eu fazer aqui rapidinho, eu vou... Aqui você pode notar que os feeds estão iguais nos dois aparelhos. Eu vou marcar aqui o Podema como lido e mando atualizar. Ele sincroniza com o Feedly e aqui ao sincronizar de volta no outro BeyondPod, ele já marcou como lido também o episódio. Agora eu vou mostrar uma parte importante também da sincronização entre aparelhos, é de quando você está ouvindo um podcast em um aparelho e precisa passar a ouvir no outro, você quer continuar exatamente do ponto onde você parou. Então é preciso sincronizar a timeline dos podcasts, sincronizar exato o momento de duração onde você parou. Você vai acessar as configurações do BeyondPod. Você vai no último minuto em Configure Episode Sync. Vai marcar a opção Sync this Device para sincronizar o dispositivo. Ao criar sua conta, você vai receber um e-mail para confirmação dela. Você acessa o e-mail e confirme a conta. Após criar a conta e confirmar através do e-mail que você recebeu, você volta lá para fazer o login na sua conta e começar a sincronizar o seu podcast. Ele logou na sua conta e é importante e é legal você marcar essa opção, por exemplo, quando um episódio for deletado em um aparelho, ele também ser deletado nos outros. Assim, quando você terminar de ouvir um episódio e você deletar, ele automaticamente é deletado dos outros aparelhos e você não precisa ter esse trabalho duas vezes. Você vai repetir o procedimento no outro aparelho.
E aqui estão os dois aparelhos com os episódios devidamente sincronizados, os quais você pode ouvir tanto no desktop quanto em qualquer um dos aparelhos, que eles estarão com a duração e com os episódios não ouvidos devidamente sincronizados. Obrigado por assistir, espero que você tenha conseguido sincronizar seus aparelhos com o Feedly. Caso tenha alguma dúvida, você pode postar um comentário tanto aqui no vídeo quanto no post em mundopodcast.com.br, onde você encontra vários podcasts para ouvir e também encontra artigos e tutoriais discutindo a mídia podcast. Muito obrigado e até mais.